Estão prontos para comer? Então vamos orar pela comida. Pai Celeste, abençoa essa comida que Tu preparastes para nós. Que nós possamos nos fartar, que nós possamos nos nutrir e que nós possamos nos fortalecer. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Hoje eu quero falar com vocês sobre uma mensagem que eu chamei de A Imagem da Besta. Quantos de vocês aqui acreditam que estamos vivendo nos últimos tempos? Nós estamos vivendo nos últimos dias. Quero compartilhar algo com vocês para estabelecer uma base. No livro de Êxodo, capítulos 1 e 2, nós temos a história de Moisés sendo tirado das águas. Ele foi retirado das águas. E em Êxodo, capítulo 3, Moisés vai para o deserto, onde ele fica lá por quanto tempo? 40 anos. Então, por favor, perceba, ele é retirado das águas. Então, ele vai para o deserto por 40. Eu vou esperar. Cara, eu vou esperar. Ele é retirado das águas, vai para o deserto por 40 anos. Então ele volta para fazer a obra de livrar o seu povo. E ele faz milagres, amém? E quando você chega em Êxodo 20, o que acontece é que ele estabelece a aliança, amém? Então algo interessante acontece em Êxodo capítulo 24. Em Êxodo 24, a Bíblia diz que Moisés subiu a montanha. E a Bíblia diz que a nuvem cobriu o monte, de modo que o povo não podia vê-lo. Estão me entendendo, né? Vamos lá, vamos lá. Moisés subiu a montanha, então nós sabemos que Moisés deixou para trás os filhos de Israel, então ele subiu a montanha e algo interessante acontece, porque os filhos de Israel esperavam, eles pensavam que Jesus retornaria. Eles pensavam que Moisés voltaria mais cedo do que ele voltou. Então, sabe, o tempo passou e eles começaram a pensar, parece que Moisés não vai mais voltar. Nós achávamos que ele voltaria, e os nossos pais nos disseram que ele voltaria, e os pais dos nossos pais acreditavam que ele voltaria, mas ele não voltou. Enquanto Moisés está lá em cima da montanha e os filhos de Israel lá embaixo, uma coisa interessante acontece, porque os filhos de Israel fazem uma imagem de uma besta. Vocês não estão me entendendo? Eles fazem a imagem de uma besta e começam a adorar a imagem dessa besta. E quando Moisés retornou, ele encontrou a todos desprevenidos. E a questão é, quem está do lado do Senhor? Amados, é nessa direção que as coisas estão indo. É nessa época que estamos vivendo. Quando você vai para o livro de Apocalipse, você vai achar em Apocalipse capítulo 12, capítulo 13, você vai achar diferentes tipos de bestas mencionadas. E a Bíblia diz que essas bestas vão perseguir com fúria o povo de Deus. E nós temos que estar prontos para não adorarmos a besta. Não adorarmos a imagem. Mas não tenha medo, porque tem notícias boas. E essas notícias boas é o que eu gosto de chamar de profecia de Daniel. Quantos aqui sabem da profecia de Daniel? Ok, vocês nem sabem do que eu estou falando, mas já levantaram a mão. Porque vocês estão pensando, as profecias de Daniel, tem muitas profecias em Daniel. Mas eu quero saber quantos de vocês conhecem a profecia de Daniel. Ok, agora vocês estão, eu não conheço a profecia de Daniel. Ouça, ouça. Para que nós entendamos, essa é a profecia principal do livro de Daniel. Talvez vocês nunca ouviram dessa maneira, mas vocês a conhecem muito bem. Então, para entender a profecia de Daniel, nós vamos ter que passar por todo o livro de Daniel. Vocês estão prontos para passar por todo o livro de Daniel hoje? Não se preocupem, vai levar apenas alguns minutos. Então, comecemos com Daniel capítulo 1. Em Daniel capítulo 1,
nós temos a história desses 4 garotos hebreus que são fiéis a Deus. Por quê? Porque eles não comem o que do rei? A carne do rei. E não bebem seu vinho. E quem é o rei? Nabucodonosor. E ele é o rei de Babilônia. Então, olha só. Em Daniel, eu estou compartilhando com vocês a mensagem, mas eu tenho que fazer isso por partes, porque ela é a profecia que vocês entenderão por partes. Ouça. Em Daniel capítulo 1, temos um grupo de pessoas que recusa o vinho da Babilônia. Vocês não estão me entendendo. Amados, ouçam, no fim dos tempos haverá um povo que recusa o vinho de Babilônia. Amém? Ok, Daniel capítulo 2, o que acontece em Daniel capítulo 2? Lembre-se, porque esses 4 garotos hebreus foram considerados dignos, recusaram o vinho do rei. Em Daniel capítulo 2, é dado a eles entendimento sobre profecia do fim dos tempos. Amados, no fim dos tempos, haverá um povo que recusa o vinho da Babilônia, e porque eles recusaram o vinho da Babilônia, eles serão os únicos achados em todo o reino que serão capazes de entender a profecia. E qual foi a profecia? Qual foi a mensagem que eles deram a Nabucodonosor? A mensagem era simples: Babilônia cairá. Então, Daniel 1. Haverá um povo no final dos tempos que recusa o vinho de Babilônia. E como resultado, eles serão os que terão o entendimento da profecia e pregarão que Babilônia vai cair. E como resultado disso, Babilônia erigirá uma imagem. Vocês estão captando a mensagem? Que capítulo que nós estamos? Daniel 3, muito bem. E como resultado disso, Babilônia fará uma imagem. Mas quando Babilônia faz isso, os pecados dela então atingem o céu. Vocês se lembram de Daniel capítulo 4, onde aquela árvore representando o reino da Babilônia atinge os céus e Deus diz: seus pecados chegaram muito longe? Olhem só, amados, no fim dos tempos vai ter um povo que recusa o vinho de Babilônia. E como resultado dessa recusa, eles pregarão a mensagem de que Babilônia caiu, e Babilônia, como resultado disso, constrói uma imagem e ordena a todos que adorem essa imagem. E quando ela fizer isso, seus pecados vão ter atingido os céus. E quando os pecados dela atingirem o céu, Babilônia cairá. E isso é Daniel capítulo 5. Vocês se lembram o que aconteceu em Daniel 5, certo? É o capítulo em que Babilônia cai. Babilônia será declarada caída. Agora, em Daniel capítulo 6, muito interessante, tem um decreto de morte que foi emitido. E por que não podemos encontrar nada de errado com Daniel? Temos que achar algo relacionado à lei de Deus. Vocês conhecem essa profecia, certo? Apenas nunca ouviram desse jeito, certo? Vocês já conhecem. Não é nada novo, amados. Vocês entendem, conhecem, mas olhem só. Continuemos. Em Daniel 7, adivinhem só. O chifre pequeno perderá o seu domínio, porque é isso que Daniel 7 diz. Em Daniel 8, o santuário será purificado. Amém. Em Daniel capítulo 9, ouçam o que acontece em Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9 é sobre a profecia das 70 semanas, que descreve o fechamento da porta da graça para um grupo de pessoas que rejeitaram o Messias. Estão acompanhando? Então olhem só, em Daniel capítulo 1 haverá um povo que rejeita o vinho da Babilônia, e como resultado, eles serão aqueles que pregarão a mensagem que Babilônia caiu. Babilônia, como resultado, erige uma imagem e exige que todos se prostrem e adorem a ela. E quando eles fizerem isso, seus pecados terão atingido os céus, e quando isso acontecer, Babilônia será declarada caída. E como resultado disso, eles farão um decreto de morte, onde todos que não adorarem a besta deverão ser mortos. Mas não tenham medo, porque o chifre pequeno terá o seu domínio retirado, o santuário será purificado, a porta da graça fechará para aqueles que rejeitaram a Deus. Em Daniel 11, ouçam atentamente, o rei do norte chegará ao seu fim. Em Daniel 12, Miguel se levantará, e os mortos em Cristo ressuscitarão. Amados, me ouçam.
O livro inteiro de Daniel, do jeito que está escrito na sua ordem cronológica, é uma profecia sobre o povo de Deus do fim dos tempos. Não me façam ficar empolgado aqui sozinho comigo mesmo. Então, amados, uma pergunta. Você quer que isso seja a sua história? Certamente. Nós queremos que essa seja a nossa história. Mas tem uma coisa. Se você quer que essa seja a sua história, você tem de entender algo. Se você quer recusar adorar a besta e sua imagem, você tem de entender algo crucial. E eu te convido para abrir a Bíblia em Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1. E eu quero que vocês percebam algo comigo. Gênesis 1, verso 26. Quando vocês acharem, digam amém. E a Bíblia diz: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre o quê? Os peixes do mar. E sobre o quê? As aves do céu. E sobre o gado. E sobre o quê? Toda a terra. E sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Então tem 2 pontos que eu quero que você entenda aqui. Número 1. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. O que isso significa? O que significa o homem ter sido feito à imagem e semelhança de Deus? Significa que o homem se parecia com Deus? Ou significa que o homem agia, tinha o caráter, tinha a mente como Deus? Então, ser a imagem e semelhança de Deus simplesmente significa que o homem agia como Deus. Quantos aqui gostariam de agir como Deus? Alguns aqui me olhando estranho. Ei, peraí, o que você quer dizer? Não. Eu não quero dizer ser Deus. Simplesmente agir, se comportar, adotar o caráter de Deus. Sim, amém. Então o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, que significa que ele tinha o caráter de Deus. Digamos assim, ele tinha a mente de Deus. A sua mente era santa, pura, justa. E essa é a primeira coisa que eu quero que você saiba. A segunda coisa que eu quero que vocês saibam é que existem 2 reinos nesse verso. Quantos reinos? 2. Que reinos são esses? O reino do homem e o reino dos animais. O reino animal. Então, quando Deus criou o homem à sua imagem, ele disse: Você terá domínio sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar e sobre tudo o que se move sobre a terra. Mas algo aconteceu. O homem pecou, certo? Gênesis capítulo 3, verso 1. Gênesis 3, verso 1, a Bíblia diz: A serpente era o mais astuto de todos os animais. Opa! Peraí. O que a serpente é aqui? Um muito interessante. Satanás agiu através de uma serpente, que a Bíblia diz era uma besta, para fazer com que Adão e Eva desobedecessem a Deus. Eu sei. Vocês estão com olhares espantados agora. Então, quando Deus criou Adão e Eva, Ele deu a eles o domínio sobre os animais. Vocês não estão entendendo. Então, o que acontece é que Satanás vem através de uma serpente para colocar dúvidas nas mentes de Adão e Eva. Estão me acompanhando? E ele lança dúvidas sobre a palavra de Deus. Agora é muito interessante. O dragão está nessa história? O dragão está na história? Sim. O dragão age através de uma besta nessa história? E o dragão e a besta transformaram Eva numa falsa mensageira? Mulheres, me desculpem. Mas vocês entenderam. Esqueçam, só prestem atenção. Apenas prestem atenção. E eu quero que você note o que aconteceu aqui. Você tem essa união tríplice que vem até Adão e convence ele a se voltar contra Deus.
E sobre o que era esse engano? Ouça com atenção. O que foi dito a eles? Você será como Deus. Então daria para dizer que isso seria uma falsificação de Deus? Então uma falsificação de Deus, certo? Número 1. E número 2, certamente não morrereis. Então isso que é ensinado sobre o estado dos mortos. Então o primeiro dos enganos foi sobre uma falsificação de Deus e o estado dos mortos. Um dragão, uma besta e um falso mensageiro. Quando a Bíblia diz que o homem pecou, é muito interessante, porque a Bíblia diz que quando Deus viu Adão e Eva no jardim, ele disse: "Eis que o homem se tornou como um de nós." Agora, eu recentemente descobri ou entendi que esse verso pode ter sido uma tradução equivocada. Em algumas traduções, na verdade, está no pretérito, querendo dizer: "Eis que o homem que era como um de nós." Lembre-se, quando Deus criou o homem, ele fez ele a sua imagem e a sua semelhança, o que significa que ele era como Deus. Então, agora, quando eles pecaram, eles não mais tinham a mente de Deus. Então, o que Deus está dizendo aqui é: olha o que virou daquilo que uma vez foi como nós. Ele não mais é como nós. Quando o homem foi feito à imagem de Deus, ele tinha domínio sobre a besta. E agora, quando o homem não mais é a imagem de Deus, ele reflete a imagem da... Eu quero que você pense comigo. Caim. O Caim começou a operar ao modo da besta? Alguns demoraram para entender, mas entenderam. Amém. Caim entrou no modo besta. O seu caráter, o caráter do homem, que uma vez foi a imagem de Deus, quando se distanciaram da imagem e semelhança de Deus, eles entraram no modo besta. Pense no dilúvio. Os homens estavam agindo mais como animais? Sim. Quantos aqui lembram da história de quando José foi vendido pelos seus irmãos? E vocês lembram do que eles fizeram? Eles pegaram a capa dele e mergulharam no sangue. E lembram da desculpa que eles inventaram? Eles disseram: "Vamos contar para o nosso pai que uma besta selvagem devorou." E eles acharam que estavam mentindo. Eles não estavam mentindo. Eles foram os animais. Foram eles que... Quantos aqui entendem o que eu estou dizendo? Eles eram a besta. Eles não estavam mentindo. Eu quero que você comece a entender isso agora. Vocês lembram Nabucodonosor? Lembram o que aconteceu com ele? Ele se tornou uma besta. Quando o homem decide se levantar contra Deus para fazer sua própria vontade, Deus diz: "Você entrou no modo besta." Agora, então não é de se admirar que quando chegamos ao livro de Daniel, nós vemos os reinos dos homens sendo descritos como bestas. Um leão. Um leão representa ferocidade. Um urso devora muita carne. Um leopardo tem camuflagem. Um dragão que fere e quebra em pedaços. Amados, eu quero que vocês entendam que quando o homem não mais reflete a imagem de Deus, o que acontece com as nações é que elas começam a refletir a imagem de bestas. Entendam isso que eu estou falando, amados. Eu vou trazer isso um pouco mais perto. Vocês conhecem qualquer cristão que é camuflado, que devora muita carne, sabe, se alimenta de pessoas. Ficou sabendo, irmã fulana? Sério? É, pois é.
Amados, as características dessas bestas são uma reflexão das características do coração humano que não está entregue à vontade de Deus. Modo besta. Muitos dos que estão aqui hoje à noite estão operando no modo besta. Amados, eu quero que vocês entendam que o resultado final do reino de homens se tornando como reino de bestas, o resultado final do homem entregando seu domínio à besta é esse. Quando nós vamos ao livro de Apocalipse, adivinhe o que encontramos? Encontramos 3 bestas. Uma do mar. Vocês não estão me entendendo. Não. Eu vou dar um tempo para vocês. Uma da terra. Uma do ar. O dragão, a besta, o falso profeta. Amados, ouçam. Esse é o resultado final do homem não estar refletindo a imagem e semelhança de Deus. Deixe-me te contar sobre 2 bestas específicas. E eu quero que você entenda algo. A Bíblia diz que por contemplar nós somos transformados. Como você acha que o diabo está tentando te induzir para o modo besta? Por contemplar bestas. Ok. Tem 2 bestas que são descritas em Apocalipse capítulo 11 e capítulo 13. Uma dessas bestas é chamada de a besta do abismo. Quantos aqui sabem o que essa besta representa? Essa besta representa o ateísmo, da Revolução Francesa. Quantos entenderam agora? Certo? Estudantes de profecias bíblicas, Revolução Francesa, fim dos anos de 1700. Isso é descrito como a besta que vem do abismo. Agora, que detalhe particular tinha na Revolução Francesa? Na Revolução Francesa, muito interessantemente, na Revolução Francesa foi quando um termo em particular passou a ser usado. E esse termo, ouça com atenção, é o termo esquerda e direita. Pessoal, olhem isso. Ouçam com atenção, aqueles que eram contra o rei e contra a igreja sentavam-se à esquerda. Eles foram o que nós hoje chamamos de progressistas. Eles eram a favor de todos os tipos de direitos e coisas desse tipo, mas uma coisa muito importante, eles rejeitaram o Deus da Bíblia. Nós não queremos ter nada a ver com Deus. E foi assim que aconteceu o reinado de terror, o banimento da Bíblia por um período de tempo. Tudo isso aconteceu durante a Revolução Francesa. E esta é a besta que vem do abismo. E, amados, deixa eu dizer algo. Quando nós na igreja começamos a contemplar essa besta e as coisas sobre essa besta e admirar essa besta, o que começa a acontecer é que a igreja começa a se tornar afetada, ou melhor, infectada. Mas tem outra besta. E essa é achada em Apocalipse 13. Essa besta tem chifres de um cordeiro, mas fala como um dragão. E essa foi outra revolução que aconteceu por volta da mesma época, e essa revolução foi a Revolução Americana. Estamos falando dos Estados Unidos da América. Chifres de cordeiro. Você se parece como um cordeiro. Mas quando vão te fazer carinho, você ruge como um dragão. Vocês conhecem pessoas que se parecem como cordeiros? Chegam na igreja e você diz, Feliz Sábado, e eles rugem pra você. E te matam de susto, não é mesmo? Porque você espera que um cordeiro bé, mas eles não bé, sim, rugem. E você tipo, uou. Se isso aqui é um cristão, então, eu não quero ter nada a ver com isso. Muitos de nós estamos andando por aí como chifres de um cordeiro, mas falando como um dragão. Amados, ouçam só. No nosso país, atualmente, a nossa nação está refletindo mais e mais. Eu vou dizer algo que talvez vai ser... Vocês sabiam que a razão pela qual os pioneiros da nossa igreja ensinavam que os Estados Unidos era besta com chifres de cordeiro, mas falando como um dragão? A razão pela qual eles ensinavam isso era por um motivo, e esse motivo era a escravidão.
Inquestionavelmente, você pode verificar isso nos escritos da Ellen White, de Tiago White, de Urias Smith. Todos eles concordavam que toda nação que dizia ser cristã, mas ao mesmo tempo vendia as almas de seres humanos, era a besta que parecia como um cordeiro, mas falava como um dragão. Amados, o negócio é o seguinte: essa besta ainda está viva hoje. E hoje em dia, o cristianismo nos Estados Unidos está conduzindo muitas pessoas para longe de Deus. Sabe, o diabo usa duas máscaras. Deixe-me dizer da seguinte maneira: o diabo usa duas bestas. Ele não liga para qual das bestas você escolhe. Escolha sua besta. Você gosta mais dessa besta? Escolha essa besta. Porque o que acontece é que ao contemplar essa besta, nós nos tornamos como a besta. E amados, a mensagem que eu quero passar para vocês hoje à noite é que eu e você, como povo de Deus, precisamos parar de contemplar as bestas e começar a olhar para Jesus. Porque, amados, ao contemplar, nós nos transformamos. Ouçam, os Estados Unidos é maravilhoso e nós louvamos a Deus por isso. Mas ouçam com atenção, pessoal. Foi o hipernacionalismo que entregou Jesus para morrer. Entenderam o que eu acabei de falar? Nos convém que um homem morra pelo povo e não pereça toda a nação. Amados, ouçam, Jesus Cristo deve ser o nosso primeiro amor acima de tudo. Amém? Na verdade, enquanto tem essa notícia ruim de que Satanás tem uma imagem da besta, tem uma boa notícia de que existe a imagem de Deus. E a imagem de Deus é Jesus Cristo. Então, amados, ouçam a mim. Deus enviou seu Filho, que é a sua imagem expressa, ao mundo, para que nós possamos contemplá-lo e sermos transformados de bestas de volta à imagem de Deus. Ele sabia que estava vindo para um mundo de animais. Ele nasceu numa manjedoura. Entre animais. Ele nasceu numa manjedoura. É quase como se ele estivesse dizendo: olha, eu sei que eu estou indo para o mundo de animais, mas eu amo esses animais. Eu vim para morrer por essas pessoas que estão agindo como animais, agindo diferentemente do meu caráter. Eu vim para morrer para que eles possam ter outra chance de refletir a imagem de Deus e não a imagem de animais. Ao contemplar, amados, nós nos transformamos. Veja, Jesus era a prova de besta. Quantos aqui gostariam de ser a prova de besta? Amados, vocês têm que ser a prova de bestas, porque, ouça, Jesus quer que você domine essa besta bem aqui. Se você não consegue dominar essa besta bem aqui, então esqueça a besta de Apocalipse 13. Porque você estará já fadado a fracassar. Então a nossa batalha principal neste momento é matar a besta aqui de dentro. A imagem da besta. Bem aqui. E como nós fazemos isso? Como Deus nos move da mente de uma besta para a mente de Cristo? A Bíblia diz o quê? Que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Olha isso aqui, nós vamos, Senhor, dê-me tempo. Ouça. Quando Deus fez o homem, Ele fez a sua imagem e semelhança. Mas Ele também o criou como um templo. Como um quê, todo mundo? Não sabeis que vós sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, por que o homem refletia a imagem de Deus? Porque o homem foi feito como um templo. E dentro desse templo estava a lei de Deus. Tudo certo? No Antigo Testamento, o templo de verdade que foi construído, a lei de Deus estava dentro do templo. A lei de Deus estava dentro do templo. Amém? A lei de Deus estava dentro do... eu acho que essas luzes estão muito brilhantes. A lei de Deus estava dentro do templo. E quando a lei de Deus estava dentro do templo, o homem refletia sua imagem. Mas o que aconteceu é que o pecado quebrou a lei. O pecado quebrou o templo. Então Jesus disse, eu vou. Quando Jesus veio a essa terra, a Bíblia diz que ele era o santuário, certo?
Isso significa que o templo era um modelo de Jesus. Ah, vocês não entenderam. O templo é um modelo de Jesus. Significa que se a mente de Deus é para estar em nós, então o que Deus está tentando nos mostrar pelo templo é assim que você obtém a mente de Deus. Vocês não estão entendendo. Nós falamos tão frequentemente de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, mas nós não sabemos o que isso significa. Então, amados, ouçam. O que havia no templo? O altar de sacrifício, o que mais? A pia, o que mais? O castiçal, o pão da proposição, o altar de incenso, o que mais? A arca da aliança. Ouçam, amados. É no santuário que animais eram mortos. Era no santuário que os animais eram mortos. Quantos aqui gostariam que sua besta fosse morta? Adivinha para onde você tem que ir, então? Você tem que ir ao santuário? Porque no santuário, amados, onde está o altar de sacrifício, onde as bestas são sacrificadas, e na pia, onde seus pecados são lavados. E é na mesa do pão da proposição, onde você começa a focar na palavra de Deus, ao invés de na sua própria palavra, na sua própria vontade. E é no altar de incenso onde você aprende como orar ao invés de atacar. E é no castiçal onde você começa a ter a paixão pela palavra de Deus. E ter visão pela visão de Deus. E é na Arca da Aliança onde a lei do amor é escrita na sua mente. Então o que Deus está aqui dizendo é, à medida que você passar pelo santuário, eu vou te recriar a minha imagem e a minha semelhança. Os artigos do santuário representam a própria mente de Cristo. O altar de sacrifício aponta para a humildade dele em sua morte. A pia aponta para o perdão dele. A mesa do pão da proposição aponta para a sua verdade. O altar de incenso aponta para o seu foco. Tu, Senhor, conservas em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. O castiçal, a sua visão, e a lei de Deus ao seu amor. Em outras palavras, o santuário é uma imagem da mente de Cristo. E toda vez que você foca em altar de sacrifício. Cara, alguém me xingou hoje e eu quero fazer isso, mas, Senhor, altar de sacrifício. Altar do sacrifício. Altar do sacrifício. Ok. Você está aprendendo como mudar seus pensamentos. Teu caminho. Vocês já ouviram falar de neuroplasticidade? Sobre como você pode criar novos circuitos mentais? O santuário, amados, é o programa divino de neuroplasticidade. Enquanto você pensa nos artigos do santuário, isso na verdade muda a maneira que você pensa. E você para de pensar ao modo animal e começa a pensar ao modo de Cristo. E amados, quando você faz isso de novo, quando você faz isso continuamente, quando você faz isso tamid, alguém aqui sabe o que tamid significa? É essa palavra profética que nós usamos em Daniel para se referir a como os sacerdotes usavam esses artigos diariamente. Ouçam, amados, esses utensílios do santuário devem estar em uso diariamente em nossas mentes. Porque quando nós aprendemos a usá-los diariamente, o que começa a acontecer é que começa a ser escrito. Vocês não estão me entendendo. Está escrito na sua mente. E uma coisa chamada de automaticidade acontece. Quando você faz uma coisa tantas vezes, se torna automático, se torna uma segunda natureza, você não tem nem mais que pensar sobre isso, se torna um reflexo. Quantos de vocês aqui gostariam de ter reflexos divinos? Amados, comecem a pensar no santuário, porque o caminho de Deus, amados, está onde? Está no santuário. E agora, chegou a hora de eu começar o meu sermão. Essa é a parte principal. Não se preocupem, eu não vou ficar segurando vocês. 16 minutos, eu acho que eu consigo terminar em 16 minutos. Ok, por que nós precisamos da mente de Cristo? Por que nós precisamos da mente de Cristo? Porque a mente de Cristo é a prova de besta. É o quê, todo mundo? É a prova de besta. Significa que para que eu não seja enganado por essa besta, no fim dos tempos, eu tenho que ter a mente de Cristo tão... Que palavra eu posso usar? Selada. Entenderam? Já ouviram isso antes? Selada. Tão escrita aqui que não haja possibilidade que o diabo coloque dúvidas na minha mente.
Lembra o que ele fez com Eva, com Adão? Ele colocou dúvidas nas mentes deles. Agora, venha comigo. Em Apocalipse capítulo 16, essa é a parte do estudo da nossa mensagem. Vamos tentar concluir nos 15 minutos restantes. Apocalipse capítulo 16, Apocalipse 16, verso 13. Apocalipse 16, verso 13, a Bíblia diz o seguinte. Apocalipse capítulo 16, verso 13. E eu vi 3 espíritos imundos semelhantes ao quê? Rãs. Sair da boca de quem? Do dragão. E da boca de quem? Da besta. E da boca de quem? Do falso profeta. Porque eles são espíritos de quê? Demônios. Operadores de quê? Sinais. E se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então aqui temos 3 espíritos imundos saindo da boca da besta, do dragão e do falso mensageiro. Você ouviu o que eu disse? Se nós traduzíssemos, então essa seria a besta do mar, a besta da terra e o dragão, o príncipe do ar. Amém? Então a questão é, como é que essas bestas vão tentar enganar o povo de Deus? Bem, deixe-me explicar. Por que é que a Bíblia usa rãs nesse verso? 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Ouçam só. Quantos aqui se lembram onde mais tem rãs na Bíblia? Vocês sabem, Egito, certo? A história do Egito. E vocês lembram que quando Moisés fez esses milagres, ele transformou a água no quê? Em sangue. Então os feiticeiros egípcios fizeram o quê? Eles fizeram uma contrafação. Então ele jogou o seu cajado, que se transformou numa serpente, e os feiticeiros egípcios fizeram o quê? Eles falsificaram o milagre. Então ele trouxe as rãs. E o que os mágicos egípcios fizeram? Eles falsificaram o milagre. Ouçam só, pessoal. Esta foi a última contrafação que eles puderam fazer. E esse foi o engano final que eles puderam fazer. Então, o motivo pelo qual o livro de Apocalipse usa estas rãs para representar os espíritos imundos que saem operando milagres é que o livro de Apocalipse está tentando nos dizer que esse será o engano final de Satanás. E esse é um engano que tem que ver com falsificação. Com o que, pessoal? Com falsificação. Quantos aqui lembram da parábola das 10 virgens? 5 delas eram sábias e 5 eram tolas. Todas dormiram. Ouçam, pessoal, todas dormiram. E algo as acordou. E o que as acordou? Quando elas acordaram? Deixa eu perguntar, quando elas acordaram? À meia-noite. E a meia-noite é a hora mais escura da noite. Então, o que a Bíblia está nos dizendo aqui é que haverá um evento que talvez será descrito como o tempo de angústia qual nunca antes houve. E essa será a hora mais escura da história dessa terra. Algo que vai acordar tanto as virgens sábias como as virgens tolas. E eu quero que vocês me acompanhem. Abram Daniel capítulo 12, versos 1 e 2. Nós voltaremos para o livro de Daniel, e vocês sabem o que está escrito lá. Em Daniel capítulo 12, verso 1 e 2, a Bíblia diz: E naquele tempo, o quê? Se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá o quê? Um tempo de angústia o qual nunca antes houve. E depois ele fala da ressurreição. Agora, Miguel se levantar, o que isso significa? O que está para acontecer? Jesus está para voltar. E quando ele voltar, o que vai acontecer com os mortos? Eles são ressuscitados. Amém? Então Jesus vem. E os mortos são o quê? Ressuscitados, amém? E o que leva a Daniel 12, verso 1 e 2? Bem, a resposta é Daniel 11, verso 40. Vamos lá comigo. Daniel 11, verso 40. Daniel, capítulo 11, verso 40. E eu quero que você olhe o que a Bíblia diz aqui. Daniel, capítulo 11, verso 40, a Bíblia diz... E aqui vamos nós, e a Bíblia diz: E no fim do tempo, o rei do sul lutará com ele. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Eu sei que eu estou diluindo isso bastante para vocês, mas a Salvation on Signs and Symbols está para lançar mais um estudo sobre Daniel. Então, se eu estiver sendo muito rápido aqui, é só esperar o estudo em algumas semanas ou meses, amém? Tá ligado? Fiquem ligados, ok? Então, o rei do sul, nesse verso específico, representa o ateísmo.
representa o agnosticismo, e vocês sabem que isso está muito forte hoje no mundo, certo? Muitas pessoas não acreditam em Deus e blá blá blá, certo? Mas olha o que acontece com o rei do sul. A Bíblia diz, bem, continua a dizer no verso 40, que "E no tempo do fim, o rei do sul o desafiará, e o rei do norte virá contra ele como um furacão, com carruagens e com cavaleiros e com muitos navios." Então o que a Bíblia está nos dizendo aqui é que o rei do norte vai acabar derrotando o rei do sul. Então a questão é, quem é o rei do norte? E muitos de nós acreditamos saber quem ele é, o mesmo poder que o pequeno chifre. Mas, amados, é um pouco mais complicado do que isso, porque eu preciso que vocês enxerguem algo aqui. Como que o rei do norte veio contra o rei do sul para derrotá-lo? Com o quê? Carruagens, navios, furacão, cavaleiros, certo? Vocês sabiam que tem outro verso na Bíblia que é quase idêntico a esse? Olha só. Isaías, capítulo 66, e eu vou ler para vocês ouvirem. Isaías 66, verso 15, olha só. "Porque eis que o Senhor virá com fogo, e os seus carros, como um furacão." Parou. Parou. Como que o Senhor vai vir? Com carruagens, e o quê? E fogo, e um furacão. É ou não é parecido com a maneira desse rei do norte, como ele vem? Deixa eu fazer uma pergunta. O que vocês acham que é a única coisa que pode derrotar o ateísmo? Tipo, destruir totalmente o ateísmo. Para um ateu, ver é acreditar. Vocês não estão me entendendo. Para um ateu, ver é acreditar. Agora, eu queria que vocês notassem algo aqui, porque em Isaías capítulo 14, vocês lembram quando Lúcifer queria se assentar aos lados do norte? Sabe quando a Bíblia diz em Salmos, "Belo e sobranceiro, o Monte Sião, a cidade do grande rei, para os lados do norte"? Deixa eu te perguntar uma coisa. Quem é o verdadeiro rei do norte? Jesus. Amém? Então quem que é esse outro rei do norte? Que vem como um furacão, com carruagens e fogo, e basicamente destrói o ateísmo. É a contrafação, a vinda do próprio Satanás. Amados, por favor, ouçam. O papado é para Satanás aquilo que João Batista foi para Jesus. Ah, vocês não estão me entendendo. Como adventistas, nós estamos... "Ah, você viu o que o Papa fez hoje? Ele espirrou. O fim está próximo." Amados, eu só estou tentando dizer que, para muitos de nós, os nossos olhos estão no lugar errado. Nós estamos olhando para o lugar errado, amados. O inimigo... Ouça, não haverá um anúncio quando Satanás aparecer. E muitos adventistas têm a própria versão do arrebatamento. Quando eu era do mundo, eu pensava... Eu já ouvi desse negócio de arrebatamento secreto. Se eu ver o arrebatamento e pessoas desaparecendo, saberei que eu tenho mais 7 anos e vou me preparar então. E nós temos a nossa própria versão disso, a lei dominical. Eu vou pras baladas, fazer as coisas do meu jeito. E eu sei que os meus pais e os outros falaram sobre isso e pá. Eu não vejo nenhuma lei dominical por perto, mas se eu ver o Congresso, e você sabe como eles são demorados, se eu ver o Congresso falando sobre uma lei dominical, então eu vou... "Oh, louvai o Cristo, bom mestre divino, pra salvar..." Aí sim eu vou me preparar. Mas, amados, me ouçam. Quando Satanás vier, não haverá nenhum anúncio. E se você ler o Grande Conflito, ela diz que é sobre esse disfarce assumido que ele ordena todos aguardarem o falso sábado. Ouçam, nada nessa terra vai reunir a todo mundo, exceto um milagre. Vai ser necessário um milagre para que ateus e muçulmanos radicais e cristãos... Vai precisar de um milagre para que todo mundo se ajunte. E esse milagre é a aparição de Jesus Cristo. A contrafação da aparição de Jesus Cristo. Agora, olha só, pessoal, porque eu sei o que vocês estão pensando. Comigo tudo bem. Por quê? Porque quando Jesus vier, seus pés não tocarão a terra. Consegui! O inimigo não vai me pegar. Deixe-me compartilhar algo com vocês. Quando Jesus voltar,
O que mais vai acontecer? Tem uma ressurreição do quê? Dos mortos. Eu quero que vocês pensem nisso, pessoal. Pensem em Satanás aparecendo, não somente ele aparecendo, mas ele aparecendo junto com os mortos. Então haverão profetas dizendo: adventistas, vocês estavam errados. Oh, a propósito, vocês lembram que quando Jesus voltar, o que ele vai estabelecer? O milênio? Os 1000 anos? E durante o milênio, o julgamento é atribuído aos santos. Estão entendendo? Ouçam, eu vou repetir. Quando Jesus voltar, o julgamento será atribuído aos santos. Mas isso acontece aonde? No céu? Então, quando o engano acontecer, adivinha o que ele vai dizer? Estou atribuindo o julgamento aos meus santos. E o seu trabalho é julgar os ímpios. E adivinhe quem serão considerados os ímpios? A propósito, de uma lua nova até outra, e de um sábado até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim, e se vocês não o fizerem, estarão sendo desobedientes à minha teocracia, ao meu reino. Amados, ouçam. Eu sei o que vocês estão pensando agora. Se eu conheço a verdade, então eu tô de boa. Vocês sabiam que João de Apocalipse... Quantos aqui diriam que João de Apocalipse foi um bom personagem bíblico? João de Apocalipse viu um anjo do céu. Um anjo. Um anjo. Não Jesus. Um anjo. E João de Apocalipse ficou tão impressionado pela glória desse anjo e o anjo disse: "Pare! O que você está fazendo?" E quantos Joãos do Apocalipse nós temos aqui hoje? E não foi uma vez só que ele fez, mas 2 vezes. Amados, se vocês acham que os pés de Jesus não tocarão a terra, será suficiente para te manter de pé? Você tem que entender que se a imagem da besta tiver qualquer pedaço do seu coração, então quando a besta vier, você será atraído até ela. Porque as coisas parecidas se atraem. Amados, as 5 virgens tolas estavam despreparadas. Por quê? Porque, ouçam, você não se prepara para uma maratona no dia da maratona. E é isso que muitos de nós estamos fazendo. Quando vemos as coisas acontecendo, então vamos nos preparar, então vamos acertar as coisas. Não, amados, não é assim. Você tem de se preparar agora, você precisa da mente de Cristo agora, você precisa começar a estudar a Bíblia agora, você precisa começar a agir como Jesus agora. Pare de falar mal das pessoas na igreja. Pare. Pare. Não, pare de determinar no nome de Jesus. Pare de ter inimigos. Pare de agir como uma besta, como um dragão, que parece como um carneiro, mas fala como o diabo. Amados, não é bom o suficiente alegar que você conhece as profecias bíblicas e que você entende o que está acontecendo e seu caráter não ter sido transformado. Haja como Jesus. Pense como Jesus. Fale como Jesus. Amados, porque está chegando o tempo que aquele que é imundo continuará imundo, e aquele que é justo continuará justo. Então, se você não se preparou para a maratona antes da maratona chegar, então você será como aquelas 5 virgens tolas, que batiam e diziam: "Abram para nós, abram!" E Jesus dirá: "Eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim." Agora eu tenho 1 minuto para fazer um apelo. E o meu apelo hoje à noite é muito simples. Senhor, eu preciso sacrificar essa besta. Eu preciso sacrificar essa besta.
Eu preciso que essa besta saia do meu coração. E eu preciso entrar no teu santuário, que é um local que opera mudanças. Senhor, eu estou te convidando para entrar no meu coração e sacrificar essa besta. Porque se eu não vencer essa besta aqui, eu não terei chances contra a besta lá. Ele criará dúvidas na minha mente através do que eu vejo, que eu duvidarei da palavra, assim como ele criou dúvidas nas mentes de Adão e Eva. Ajuda com que minha mente permaneça em ti. Se esse é o teu desejo, eu quero convidar que você venha aqui à frente. Nós vamos ter uma oração especial. As câmeras vão sair, mas não se preocupem. Você virá até aqui à frente dizendo: Senhor, eu preciso sacrificar essa besta. Mude meu coração, Deus. Mude meu coração. Eu não quero refletir a imagem da besta. Eu quero refletir a imagem de Deus. Amados, o tempo de brincar de igreja acabou. A época de parecer como um carneiro, mas não agir como um carneiro, acabou. Nós estamos vivendo bem no fim dos tempos.